Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51.
Olá, tia Lucinha, mais uma vez aqui com vocês. Gostaria de cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Goiânia FM e todos os participantes do Facebook do canal 51. Esta aulinha está voltada para você, aluno do primeiro ano, certo? E nós temos como tema conhecimento das diversas grafias do alfabeto. É um componente de língua portuguesa, certo? Então vamos dar continuidade. Vocês conhecem o alfabeto, o nosso alfabeto? A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre o nosso alfabeto. Combinado, primeiro ano? Então vamos lá. Tia trouxe para vocês um poema. Esse poema se chama Um Bichinho Diferente. É de Priscila Ramos de Azevedo esse poema, certo? Era uma vez um bichinho diferente. Ele era muito esperto e também inteligente. Tinha 26 patinhas, cada qual uma letrinha. E por onde ele passava, nascia uma palavrinha. O nome dele eu não sabia, ainda bem que descobri. Alfabeto, ele disse, e eu nunca mais esqueci. Que legal, olha, o poema do alfabeto. As patinhas eram as letrinhas. Vocês estão vendo aí? Cada patinha é uma letrinha. E dessas letrinhas a gente forma as palavras, certo? Então vamos lá continuar? O nosso alfabeto, a origem do nosso alfabeto. A origem do alfabeto da língua portuguesa vem do alfabeto latino, também chamado de alfabeto romano. Ele se divide em duas partes, vogais e consoantes. E ele é adotado em todos os países que tem a língua portuguesa, certo? Todos os países de língua portuguesa adotam o nosso alfabeto, que é conhecido como alfabeto romano, que possui vogais e consoantes. As formas do alfabeto. O alfabeto é formado por 26 letras. Nas formas maiúsculas, nós temos aí o alfabeto maiúsculo, para quem está vendo, em caixa alta ou letra bastão. Letra de imprensa, porém bastão. Por que bastão? Porque está todo em letra maiúscula. E o alfabeto, temos aí também o alfabeto de imprensa, porém com a letra minúscula, certo? As letrinhas que estão de vermelho são as vogais. E as letrinhas que estão de preto, elas são as consoantes. Vamos dizer quais são as vogais? A, E, I, O, U. As consoantes: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Essas são as letrinhas, vogais e consoantes do nosso alfabeto. Vamos continuar? Tia trouxe para vocês o alfabeto em letra de imprensa maiúscula, certo? O alfabeto maiúsculo, também conhecido como alfabeto de letra bastão. Quando a gente usa a letra de imprensa maiúscula, a gente chama de letra bastão, certo? A de imprensa. Temos aí o A de abelha, o B de banana, o C de casa, o D de dado, o E de elefante, o F de formiga, o G de gente, o H de helicóptero, o I de ioiô, o J de jacaré, o K de kiwi, o L de leão, o M de mala, o N de nuvem, o O de óculos, o P de pato, o Q de queijo, o R de rato, o S de sol, o T de tesoura, o U de urso, o V de vaca, o W de Wellington.
o X de xícara, o Y de Yuri e o Z de zebra, certo? Esse é o alfabetário maiúsculo ou o alfabeto maiúsculo de imprensa. Dando continuidade, nós temos aí as mesmas letrinhas de imprensa minúscula. Vamos dizer com a tia? Eu digo daqui, vocês dizem daí. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Legal, não é o nosso alfabeto minúsculo? De imprensa, certo? Continuando, nós temos aí o alfabeto de letra cursiva. E o que é isso, tia? É o alfabeto que vocês chamam de alfabeto de letra da mão, certo? É o alfabeto que a nossa mão escreve, podemos dizer assim. E o alfabeto maiúsculo, ele dá nome a pessoas, a lugares, a marcas, certo? Então, vamos lá. A de Ana, B de Beatriz, C de Cristina, D de Dani, E de Elisa, F de Fabiola, G de Gabi de Gabriela, H de Iago, I de Yuri, J de Jaqueline, K de Karen, L de Lúcia, M de Marisa, N de Nádia, O de Otávio, P de Paulo, Q de Quitéria, R de Rosa, S de Suelen, T de Tina, U de Úrsula, V de Vitória, W de Wellington, de Wedja, X da Xuxa, Y de Iago, Z de Zezé, certo? Então, nós damos nome a pessoas, a lugares, a marcas, com a letra maiúscula. E o alfabeto minúsculo? Com o alfabeto minúsculo da mão, o cursivo. Chamamos de letra cursiva, também conhecida como letra da mão. A gente pode escrever nomes de objetos, de animais, fica no meio das frases, certo? Então, vamos lá. A de avião, B de banana, C de casa, D de dado, E de elefante, F de foca, G de gente, H de homem, I de igreja, J de juventude, J de jovem, K de kiwi, K de kiwi, vamos com kiwi, L de luva, M de mala, N de navio, O de olho, de óculos, P de papai, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de uva, V de vaca, W de... Deixa eu pensar. O Word que a gente usa no computador. X de Charlie. Y de ioiô. E Z de zebra. Certo? Vamos lá, continuar. A letra de imprensa. A gente viu que tem as letras de imprensa maiúscula e minúscula. As letras cursivas maiúsculas e minúscula. Então, para que serve a letrinha de imprensa? Ela é também conhecida como letra de forma. Como tia disse, quando a gente usa a letra maiúscula de imprensa, a gente está usando a chamada também de letra bastão, letra de forma bastão. Então, a letra de imprensa ela é conhecida como letra de forma, porque corresponde a caracteres utilizados na imprensa, ou seja, nos jornais, nas revistas, nos livros, nas máquinas de datilografar, que antigamente existiam e eram muito utilizadas. Hoje ainda existem, mas foram substituídas pelo computador, certo? No computador, nos tablets, no celular, tudo a gente usa a letrinha de imprensa, maiúscula ou minúscula. Já a letra cursiva. A letra cursiva
também é chamada de letra da mão, escrita à mão. A letra cursiva é assim chamada porque caracteriza o estilo de escrita manual, em que as letras são ligadas uma à outra. Na letra cursiva, a letrinha dá a mão à outra, certo? Elas se juntam, dão a mãozinha. Por isso que elas também são chamadas de escrita à mão, permitindo que a palavra praticamente seja escrita com um único traço. A palavra fica toda emendadinha, ok? E agora, o alfabeto da Xuxa. A gente vai ver essa musiquinha do alfabeto da Xuxa e a gente vai perceber que nesse alfabeto aí só tem 23 letrinhas. E por que, tia, que ele só tem 23 letrinhas? Porque houve uma reforma ortográfica, uma reforma na ortografia, certo? Aí, nessa reforma, o nosso alfabeto ele ganhou mais 3 letrinhas, que foi o K, o Y e o Z, que são o K, o Y e o W, que são conhecidas como letras estrangeiras. Vamos repetir? K, Y e W foram introduzidas no nosso alfabeto, certo? E antes, eles não tinham essas letrinhas. Então, quando a Xuxa criou essa musiquinha, o nosso alfabeto só possuía 23 letrinhas, que elas não tinham ainda o K, o Y e o W, que são letrinhas chamadas de letrinhas estrangeiras que foram incorporadas no nosso alfabeto, certo? Então, vamos lá. A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J juventude, L liberdade, M molecagem, N natureza, O obrigado, P proteção, Q de quero, R de riacho, S saudade, T de terra, U de universo, V de vitória, e X o que é? É Xuxa, e Z é zum, 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 zum. Vamos cantar, vamos brincar, alegria pra valer, com o abecedário da Xuxa, vamos aprender, yeah, yeah, yeah. Vamos cantar, vamos brincar, alegria pra valer, com o abecedário da Xuxa, vamos aprender, yeah, yeah, yeah. Então aí a gente vê A de amor, B de baixinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, G de gente, H de humano, I de igualdade, J juventude, L liberdade, M molecagem, N natureza, O obrigado, P proteção, Q de quero, R de riacho, S saudade, T de terra, U de universo, V de vitória, e X o que é? É Xuxa, e Z é zum, zum, zum. Então, aprendemos aí com a musiquinha. 23 letrinhas, faltaram 3. K, Y e W, certo? Vamos continuar agora com o desafio do dia. Qual é o nosso desafio? Escreva o seu nome com nome completo, com letra bastão. Lembra que a tia falou? A letra de imprensa maiúscula, toda maiúscula, é chamada de letra bastão. Então, faça seu nome todinho, seu nome completo, com a letra bastão, e depois transcreva. O que é isso? Embaixo, você vai escrever novamente com a letra cursiva, a letra de escrita à mão. Não esqueça que nome e sobrenome começa com letra maiúscula. E mande para sua tia, para sua professora no WhatsApp da turminha. Combinado? Ela vai ficar, ó, feliz. Não esqueça, a pandemia ainda não acaba da nossa família. Então, o uso da máscara obrigatório. Lavar as mãos
com água e sabão. Se não tiver água e sabão no local que você está, usar álcool, álcool 70 ou álcool em gel 70. Manter o distanciamento social de pelo menos 1 metro. E se puder, fique em casa. Beijo no coração, um abraço virtual e obrigado por sua atenção. Tchauzinho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Giorgio e hoje História Sexto Ano. Você que hoje nos dá carona pela Goiânia FM 89,7 e você que nos vê também pelo canal 51 do Facebook. É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Então, civilizações clássicas e delas vamos ver hoje em primeira mão Grécia para vocês. Então tá aí já uma foto lindíssima, bonita, do Partenon, na cidade de Atenas. E nela estão aí os políticos, os artistas, a população, assim como a gente imagina que fosse no tempo da Grécia Antiga, nos átrios, nos pátios das grandes cidades chamadas de polis. Mas como surgiu então a civilização grega, ou os gregos, a Grécia? Tá? Então, ó, aí no texto, quem está vendo pelo Facebook vai enxergar aí o texto e essa imagem lindíssima, essa pintura. E o texto começa assim: civilização grega desenvolveu-se a partir de quando? De 800 anos antes de Cristo. Então só lembrar para você aí que essa siglazinha AC significa antes de Cristo. A gente vai entender isso quando a gente viu aí numa aula anterior a contagem do tempo, como foi feito o calendário ao longo da história. Então, nascimento de Cristo ficou ano 1. O que é antes de Cristo? É antes de Cristo, né, logicamente, e depois não precisa mais colocar o DC, que seria depois de Cristo. Então, a Grécia começa aí por volta de 800 anos antes de Cristo, viveu o seu auge, o seu ponto mais alto, mais importante, no chamado período clássico entre 500 e 300 antes de Cristo. Então, foi na Grécia Antiga que apareceram, por exemplo, a concepção, ó, a ideia da democracia e do governo. É na cidade de Atenas o processo de racionalização, a razão que você já viu aí em filosofia também comigo, tá? Então, a razão, a racionalidade, o logos, que quer dizer em grego razão, e da realidade com o método filosófico em cidades como Mileto e Samos, terras dos primeiros pré-socráticos, né, dos primeiros pensadores, dos primeiros filósofos da Grécia. No próximo slide que a gente vai ver agora, eu trago para você um mapa da Grécia Antiga. Lá embaixo você observa uma grande ilha, uma ilha imensa chamada Ilha de Creta. É uma ilha que traz algumas histórias bem interessantes, algumas curiosidades, alguns mitos da Grécia, como a lenda e o mito do Minotauro, né, do labirinto. Depois, ali a parte da Grécia, o que a gente chama de Grécia continental, que é essa parte verdinha aí, onde tem a Tessália, onde vamos ter a Ática, que é a região da cidade de Atenas. Depois a Grécia insular, que é a parte das ilhas, inclusive ali onde tem uma partezinha rosa mais escuro, é a terra do Peloponeso, onde temos a cidade de Esparta. E depois a Grécia formada pelas ilhas, então várias ilhas aí, inclusive a maior delas, a ilha de Creta. Também, no texto lá, para você acompanhar comigo, você que nos ouve pela rádio, ó, os gregos não viviam em um país, em um estado-nação, tal como hoje, como a gente conhece os estados, os países, mas em cidades-estados independentes. O conjunto dessas cidades-estado formava a Hélade, e os gregos eram conhecidos como helenos. Então as cidades-estado eram conhecidas como polis, no plural de polis, que vem aí o termo política. Então política era desenvolvida apenas na polis, na cidade-estado. E cidadão era quem vivia na cidade, era quem tinha o direito político, tá? Então, na Grécia, a gente vai encontrar um pouquinho essas ideias e esses conceitos diferentes do que a gente habitualmente consegue ouvir hoje. No próximo slide, então, os períodos da história grega. Então, como foi dividido aí a historiografia da Grécia? Então, de cara, eu trago um busto, aí, uma fotografia com um busto de Homero,
Homero é conhecido como um dos precursores da história grega. É ele o autor da Ilíada e da Odisseia, duas grandes obras da literatura internacional, né? Então, a Ilíada fala da Guerra de Troia e a Odisseia, o retorno de Odisseu ou Ulisses, né, para o seu reino de Ítaca. Né? Então, são histórias bem interessantes. Existem filmes que quem puder assistir aí pode assistir. A Ilíada, no caso, a Guerra de Troia, e a Odisseia, ou a Ilíada, no caso, desculpa, a Odisseia, que é o retorno de Odisseu ou Ulisses, né? Que tem um filme chamado A Odisseia. Então, lá, o período de formação da polis grega é conhecido como o período arcaico, né? O período mais antigo. Então, compreende uma extensão de 2 séculos, indo de 800 a 500 anos antes de Cristo. E antes desse período, houve outros 2 que serviram de base para o florescimento, né, o renascimento, o crescimento das principais cidades gregas, né, o período pré-homérico, de 2000 a 1100 anos antes de Cristo, e depois o período homérico, que vai de 1100 a 800 antes de Cristo. Esse período pré-homérico é como se fosse a pré-história da Grécia, né? Quando surgem os primeiros povoados, as primeiras vilas, as primeiras aldeias, até chegarmos às cidades-estados politicamente organizadas. Vamos lá? Aí eu trago para você uma imagem, a imagem aí de Teseu brigando com o Minotauro. Né? Então, deixa eu ler o texto e vou explicar para você essa história aí, dessa imagem do Minotauro, Teseu, de Ariadne, né? É a história da mitologia grega. Então, ó, no primeiro momento, prevaleceram na região banhada pelo mar Egeu as civilizações micênica e minoica, ou também chamada de creto-micênica. Essa última desenvolveu-se na ilha de Creta, olha aí, berço da lenda do Minotauro e do rei Minos. Já no período homérico, né, houve a formação dos genos, isto é, dos clãs, famílias que se seriam a base para o surgimento das polis. Então, os genos, né, aí vem depois o modo de produção gentílico, né, e aí as primeiras povoamentos, primeiras vilas, primeiras aldeias. Mas deixa eu contar então essa história aí do rei Minos. O rei Minos era um rei poderoso na ilha de Creta. Ele tinha uma fama de ser um grande mágico, né, um grande feiticeiro, tinha poderes paranormais, né, sempre tem essas histórias, mas ele tinha ofendido os deuses. E nessa ofensa aos deuses, né, Apolo, Zeus, Hera, né, Afrodite, a deusa Atena, são vários deuses da mitologia grega, e aí um filho dele nasceu com a cabeça de touro mesmo. Então imagina, o cara com o corpo de homem e a cabeça de um boi. Não é? Então quando ele nasceu, o rei então foi amaldiçoado pelos deuses e colocou o filho para morar num labirinto embaixo do palácio de Knossos, que era o palácio de Creta. Então o palácio era tão grande que se parecia a própria cidade. E aí nesse labirinto, uma vez por ano, havia umas festividades e ele sempre colocava um sacrifício de uma jovem. Ele botava a jovem no labirinto, e labirinto é aquele negócio que você se perde dentro e não sai mais. Então, por conta disso, criou-se essa história de que o Minotauro acabava matando e se alimentando das pessoas que eram colocadas em sacrifício lá. E aí, um belo dia, o jovem Teseu se apaixonou por uma menina, uma boizinha lá chamada Ariadne, e esse negócio aí, quando ele soube que a boizinha foi colocada no labirinto, ele disse, não, eu vou buscar minha boizinha, tu vou deixar ela lá pro boi matar? Vou, nada. Aí ele o que é que fez? O deus Zeus deu uma dica para ele, num sonho. Ele amarrar um cordão na entrada do labirinto, e ele então ia soltando, desenrolando esse novelo de linha, e ia andando para ele achar o caminho de volta. A senhora seguir de volta a linha, né? E aí ele, nessa história, ele disse, se matasse o Minotauro e trouxesse a orelha dele, o cara se tornava rei. Né? Isso nunca ia acontecer com ninguém. Até porque ninguém nem sabia se na verdade o Minotauro existia. Mas enfim, ele entra, faz o que Zeus mandou, que era o deus, né, do Olimpo, e consegue matar o Minotauro, salva a boizinha, traz a orelha do Minotauro e quando sai se torna rei de Creta. Né? Veja como a história é interessante. Mas isso é mitologia. De boa? Aí a gente não tem imagem, mas tem um texto. E nesse texto eu trago para vocês algumas informações sobre os povos, sobre as principais cidades. Então, ó, as principais cidades formadas na Hélade, que era a região da Grécia, tá ligado? Foram Atenas,
Esparta e Tebas. São as 3 maiores e mais importantes cidades do período clássico grego. Então a gente vai falar em hegemonia, em poder, em controle de uma cidade sobre todas as outras. Então, ó, os povos que formaram essas cidades vieram de migrações do norte da Europa e eram chamados de povos indo-europeus. Os principais povos indo-europeus eram os aqueus, dórios, jônios e eólios. Então esses povos formaram as 3 primeiras cidades e as mais importantes, que foi Atenas, Esparta e Tebas. Beleza? Então, cada cidade, elas possuíam características próprias, tá? Desde a forma de governo até o padrão militar. O que as unificavam, né, o que faziam ser iguais, eram os aspectos culturais, como a língua. Então, cujo alfabeto foi desenvolvido no período arcaico. Que alfabeto, professor? O alfabeto grego. Depois aí vem os romanos, que a gente vai ver depois, vem o alfabeto romano e vai então dar a base para o nosso alfabeto da língua portuguesa. Então veja, aí eu trago uma pintura, né, das guerras médicas. Ou seja, os médicos lutaram, foi? Não. As guerras médicas, porque um dos povos eram os persas e eles eram chamados pelos gregos de medos. Por isso, guerras médicas. Então vamos lá. A partir de 500 anos antes de Cristo, teve início o chamado período clássico, caracterizado por ser a fase do desenvolvimento do sistema filosófico, por exemplo, de Sócrates, Platão e Aristóteles, os 3 primeiros filósofos mesmo, assim, do ponto de vista da palavra, da filosofia grega, tá? Também houve o teatro, com grandes dramaturgos como Eurípides, Sófocles e Aristófanes. Também o período das chamadas guerras médicas, aí, ó, ou guerras greco-persas, travadas contra os persas, e da rivalidade entre Atenas e Esparta com as guerras do Peloponeso. Aí, eu coloco aí, ó, a Liga do Peloponeso e a Liga de Delos, cujo desfecho foi a Guerra do Peloponeso, que foi entre Atenas e Esparta, e como as duas entraram em guerra, se acabaram as duas. E aí, aquela outra cidade lá, Tebas, é que vai controlar a economia grega, mas por pouco tempo, porque depois vem a invasão da Macedônia por Alexandre, né, o Grande. Beleza? Próximo slide. Aí, ó, que eu trouxe para vocês. Essa foto aí é da imagem do filme Alexandre. Tá certo? Quem é Alexandre? Alexandre é o filho de um grande rei da Macedônia, não é? E ele vem controlar uma região chegando até a Índia. Por isso ele vai chamado de Alexandre o Grande. Ele morre cedo, não é? Mas vamos lá. Esse último evento aí, foi a Guerra do Peloponeso, né, que eu tinha falado antes, em 338 a.C., ocasionou a hegemonia da Macedônia sobre as cidades gregas, hegemonia essa que se transformou em um império comandado por Alexandre o Grande. Então, o Império de Alexandre ocupou uma vasta extensão, indo do sul da Europa à Índia, e levando consigo as bases da cultura grega. Então, Alexandre ele vai proporcionar, dentro desse império, ele vai fazer com que todos falassem uma única língua, né? É o koiné, é uma língua derivada do grego. E aí, como em todas essas regiões as pessoas falariam a mesma língua, a tradição, os costumes de um povo para outro iriam passar mais facilmente. Então, aí chama-se a cultura helênica, que a gente vai ver agora nesse próximo slide. Então aí, ó, que imagem é essa que vocês estão vendo? É uma loba, é um cachorro, né? Tem 2 meninos aí debaixo da loba. Como é que história é essa aí? Né? E atrás, o que é isso? É uma construção romana, né? E essa loba é a chamada loba capitolina. É a loba que vai dar, digamos, na lenda, tá certo? Na mitologia romana, ela vai tirar do rio 2 crianças que estavam se afogando no cesto. A loba tira esses meninos do rio, o rio Tibre, e ela dá de mamar esses meninos. Até que passou um grupo de comerciantes, né, de latinos, e veio os meninos com a loba, aí cuida da loba, cuida dos meninos. E esses meninos são criados, são chamados de Rômulo e Remo.
Então, os dois irmãos gêmeos serão os fundadores da cidade de Roma. Então, isso é uma mitologia, é uma história, é uma lenda, para justificar a origem de Roma, criada por Rômulo e Remo. E atrás é o Coliseu de Roma. Não é? Ainda hoje nós temos ruínas do Coliseu de Roma, uma construção belíssima, embora uma das mais tristes apresentações que se tinha num circo, né? É um tipo de circo, eram as lutas de gladiadores. Em Roma, era um esporte que se tinha, inclusive depois, nos anos 300, muitos cristãos foram mortos no Coliseu. Então, a expansão da cultura grega pelo mundo ficou conhecido como helenismo. Então, o período helenístico ou o período helênico foi o último período da Grécia Antiga e ocorreu de 338 até 146. Durou até muito tempo, né? Quase 150 anos. Então, época em que a civilização romana começou a se tornar hegemônica. Que palavra é essa, professor? O que significa hegemônica ou hegemonia? Significa controle e poder de um determinado grupo sobre uma cidade, sobre um país, sobre uma região, né? Então, sobre outros povos também. Então, algumas palavras de origem grega, né, faz parte do nosso vocabulário e que a gente vai precisando conhecer aos poucos. Até palavras como política, democracia, autarquia, oligarquia. Então, são palavras de origem grega que estão presentes aí no nosso dia a dia. E, por último, eu trago um desafio para você aí, aluno do 6º ano. Eu trago uma imagem de soldados, né, de legionários, e vem a pergunta o seguinte: após termos visto um pouco sobre a civilização grega, qual desses povos assimilou a maior parte da cultura grega? Aí eu tenho 4 opções para você responder. A primeira, China. B, Roma. C, África. E D, América. Qual é a resposta? Isso, muito bem, Tiaguinho. Tiaguinho respondeu, a resposta certa, Roma. Beleza? Então, por hoje é só. Fique com Deus. Muito obrigado pela carona na Goiânia FM. E você que está nos vendo também pelo Facebook, canal 51. Continue ainda tomando cuidado, porque a variante Delta está aí com a molesta, pegando todo mundo, viu? Cuidado, use máscara, evite aglomerações, lave a mão e use álcool em gel sempre que puder. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Até outra hora. Alunos do 6º ano, professor Severino Tiago, mais uma aula de geografia, da parte daquela aula que a gente falou sobre as transformações das paisagens naturais e antrópicas, certo? As paisagens naturais e antrópicas, elas passam por transformação. E hoje a gente vai trabalhar bastante os fatores, né, as forças que causam essas transformações, que modificam as paisagens. Antes a gente precisa lembrar que a paisagem ela é o espaço geográfico que a gente consegue avistar, tá certo? Tudo que nossa vista alcança num determinado espaço, num determinado lugar, é o que a gente chama de paisagem, tá certo? Só que a paisagem não pode ser confundida com o panorama do belo. A paisagem não é somente o panorama do belo. A paisagem não cabe numa fotografia. Não dá para você captar todas as informações de uma paisagem apenas numa foto. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela tem movimentos, ela tem odores, ela tem sons, tem histórias específicas, certo? A paisagem do centro do Recife, por exemplo, a paisagem urbana do Recife tem um odor específico, a gente sabe, né? O problema do saneamento básico, do esgoto que desce por dentro do rio, dos canais abertos, a gente sente um odor específico. Veja, a paisagem, você tem que percebê-la com os seus sentidos também. Não é apenas uma fotografia que capta o sentido da paisagem e traz informações sobre o espaço. Veja só para a gente reforçar, relembrar, né? A própria natureza modifica as paisagens por meio de suas forças internas e externas. Forças que atuam sobre o relevo, por exemplo. Aqui está a Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Quem está acompanhando nas redes sociais, quem está vendo pelo Facebook, pelo canal 51,
da atenção que eu coloquei uma fotografia aqui linda da Cordilheira dos Andes. O Pacífico, ali perto da costa do Pacífico, em toda a América do Sul, e ela foi feita, ela foi construída pelas forças internas da Terra, pelos abalos sísmicos, pelo tectonismo, tá certo? O soerguimento das placas tectônicas. Ali está a borda da placa sul-americana. Nas bordas das placas tectônicas há formação de montanhas. Por isso que aqui no Brasil a gente não tem montanha, a gente tem serra, a gente tem morro. A gente não tem montanha porque a gente não está numa borda de placa tectônica. Está justamente numa área onde há os antigos cristalinos, né? O maciço aqui que está tomando conta do relevo da gente. Uma área estável, de estabilidade geológica. Mas aí, veja só para você ter esse exemplo de como a natureza ela produz a paisagem, ela constrói paisagem, ela modifica as paisagens, tá certo? Outro exemplo aqui que eu trouxe, à esquerda, conjunto de Inselbergues disseminados sobre a depressão sertaneja lá em Salgueiro, aqui no estado de Pernambuco. Do outro lado aqui, quem está vendo pelo canal 51, tem outro Inselbergue, que é um exemplo da atuação das forças externas, mas dentro da Terra. As montanhas, elas foram produzidas por forças que vieram de dentro da Terra. Terremoto, abalo sísmico, né? O que acontece? O acidente, né, a agressão de uma placa com outra placa, só ergue a crosta e forma as montanhas. Força interna. Gente interno que produziu aquela paisagem. Mas existe aqui a caso do Inselberg, que é uma forma de relevo residual muito encontrada no sertão, em regiões semiáridas, aqueles afloramentos rochosos que a gente encontra isolado. No pé de plano, na depressão sertaneja, a gente encontra muito isso dentro do sertão. Ele é produzido por forças externas, certo? Temperismo químico físico, calor, né, que produziu desgaste naquele relevo. Aquilo ali é uma rocha bastante resistente, que testemunha o processo de erosão que passou aquela depressão. Aquela depressão sertaneja passou por um processo bastante grande de erosão, de pé-de-planização, né? E sobrou esses Inselbergues. Eles são morros testemunhos, tá certo? Inclusive de onde já bateu aquele, né, relevo, né, da altitude daquele relevo em tempos passados. Força da natureza interna ou externa, a temperatura, calor, os processos químicos, físicos, né? A própria decomposição da matéria orgânica, né? O jumento que morre, por exemplo, o urubu que morre no sertão, contribui para esse processo. É um processo lento de desenho da paisagem. Mas ele pode acontecer por forças internas e forças externas. Veja outro exemplo aí, para a gente ver. Forças externas. O trabalho dos ventos produz muitas paisagens paradisíacas. Aqui tem as dunas ali da Praia de Pipa, né? Rio Grande do Norte, perto de Natal. Tem dunas de Genipabu, lá no Rio Grande do Norte. Ele é um exemplo do trabalho dos ventos. Deposição eólica. O vento produziu essa paisagem. É uma força externa. A própria natureza desenha as paisagens. Muito interessante. O trabalho da natureza, ele é grandioso. Ele é lindíssimo. A natureza é uma grande artista. Por isso que a gente tem que preservá-la. Senão a gente vai perder isso aqui para essa paisagem que a gente vê hoje em dia e que a gente acha que nem é paisagem. Passa aí, Varão, para a gente ver outro processo de produção da paisagem. Os fatores naturais, eles podem ser acelerados pelos homens. Aqui está um exemplo do que acontece muito na região da gente, por conta da falta de mata. A retirada da vegetação dos morros provoca um processo de erosão. Interessante, erosão pluvial. As chuvas batem diretamente nesses morros, não tem mais as árvores, não tem mais a vegetação para diminuir o impacto e segurar o solo. O solo está nu, está à disposição da chuva, então encharca aquele solo e forma esses buracos, que a gente chama na geografia de vossoroca. Tem aqui um processo de vossorocamento, um processo de erosão pluvial. O que é uma erosão pluvial? A erosão das chuvas, né? Agora, esse processo aí,
ele é acelerado pelo trabalho humano. Retira a vegetação e acontece os acidentes. Você está vendo aqui, quem está acompanhando pelas redes sociais, está vendo à direita o deslizamento da encosta, uma encosta lá no Recife, causado também pelo processo de urbanização. O pessoal morando no morro, a cidade crescendo de forma desordenada, sem planejamento. Retira a vegetação do morro, acaba deixando o morro prejudicado. Está ali o morro todo cheio de lona, mas não adiantou. O que segura aquele morro é a vegetação. São as árvores, é a Mata Atlântica que existia aqui nessa região, por exemplo. Ela que consegue segurar essas encostas. Então, a gente precisa lembrar que a paisagem não é só um lugar bonito e poético, ela é um fragmento do lugar real, é onde a gente vive. Vamos dar outros exemplos aí de como a paisagem pode ser modificada, agora pela atividade humana. Veja nesse outro slide aqui. Interessante. Atividade humana no processo de produção da paisagem. O agronegócio, ele é responsável por grandes transformações nas paisagens naturais. O que é o agronegócio? Tá aí as fotografias. Isso que a gente tem na região da gente. A monocultura da cana-de-açúcar é uma atividade do agronegócio para produzir álcool, produzir açúcar, a exportação, para atender o mercado externo, para atender o mercado interno, né? Mas principalmente o mercado externo. O agronegócio produz 80% de suas mercadorias para o mercado externo. 80% da produção do agronegócio vai para o estrangeiro, vai para fora. Por exemplo, um exemplo bem claro hoje é o da soja, está aqui do lado direito. Uma fotografia da monocultura da soja, que avança sobre a Amazônia brasileira, que destrói, inclusive, a floresta. Modifica bastante a paisagem. O agronegócio se refere às atividades agrícolas e pecuárias que são desenvolvidas no campo. Então, ele tem modificado, tem desmatado, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar, ela foi bastante responsável pelo desmatamento da Mata Atlântica na região dos Mares de Morro, nessa região do litoral, do Rio Grande do Norte até lá embaixo, no Rio Grande do Sul, você tinha Mata Atlântica. Hoje resta menos de 10% da vegetação original. Foi avançada pelo processo da monocultura da cana. Então, tem que ter um planejamento da atividade, da agricultura, do agronegócio, para que não produza paisagens que a gente vai ter que arcar com as consequências depois, né? Porque o próprio problema, o próprio desmatamento provocará problema para o agronegócio na região. E vai faltar chuva. Vocês sabem a importância da Amazônia para a produção da única massa de ar que tem água, que leva a chuva dentro do continente. Todas as outras vão sair do oceano. As outras que têm água vão sair do oceano, trazer água para cá. A massa equatorial continental, que fica em cima da Amazônia, só tem chuva graças à floresta e aos rios da Amazônia. Vai faltar água, vai faltar chuva para a produção agropecuária, né? Veja aí. Outro processo que também provoca grandes transformações na natureza. A mineração, a atividade mineradora, provoca muitos impactos na paisagem. Muitas transformações. Quando não é bem planejada, tem que ser bem planejada para diminuir os impactos. Aí a gente tem, está vendo pelas redes sociais, da Goiânia FM, pelo Facebook, pelo canal 51, está vendo o processo de rompimento da barreira da Vale, da mineradora Vale, lá em Minas Gerais, em Brumadinho. Várias imagens aqui mostrando como a mineração provocou a destruição, a transformação da paisagem daquelas cidades que sofreram com o alagamento, né? A lama de rejeitos, de ferro, de bauxita, rejeito é lixo. Metal pesado, inclusive, que invadiu os rios da região, matou os peixes, deixou os pescadores sem ter a sua fonte de renda. Então, é muito importante a gente ter controle das atividades de mineração para poder causar impacto, menos impacto ao meio ambiente, menos impacto às paisagens que a gente necessita dela. A atividade industrial, outra força grande de produção de impacto, é a atividade industrial, de produção de mercadorias, né?
secundário da economia, a fabricação, a manufatura. Então, a atividade industrial tem grande impacto sobre as paisagens, desde a extração da matéria-prima, desde lá a retirada, por exemplo, a retirada de petróleo pode ir no mar, né? Aqui, por exemplo, o petróleo melhor que temos é o do pré-sal, que está debaixo do Oceano Atlântico da gente. É uma atividade perigosíssima. A extração daquela matéria-prima pode impactar sobre os oceanos. A gente já viu, inclusive, óleo derramado sobre o nosso litoral, que invadiu as praias aqui do Nordeste. Meio mundo de lama veio, provavelmente de navios, estão aí encobrindo, ninguém sabe quem são os responsáveis por aquele crime ambiental. Um grande crime cometido, entendeu? Contra a paisagem natural, contra a natureza, que é a grande mãe dessa terra, né? Se a gente quebra o sistema ecológico, o equilíbrio ecológico, a gente vai se prejudicar, porque a gente não está fora do meio ambiente, estamos dentro do ambiente. Entendeu? O processo de produção de transformação da paisagem pela indústria tem sido acelerado por conta da moda dos descartáveis. Desperdício, consumismo exacerbado. Tem sido uma tônica interessante no mundo emergente, né, no mundo desenvolvido. Há uma necessidade muito grande de estar atrás de recursos para produzir tanta mercadoria. E as mercadorias são produzidas com prazo de validade muito curto. A gente chama de obsolescência programada. Elas são programadas para acabarem mais rápido para o ciclo de consumo continuar, né? O ciclo de consumo para a acumulação de capital. Mas veja só, para o enriquecimento da indústria. Isso tem produzido bastante alterações na paisagem. Então, mais consumo, mais empresa, mais dependência de recursos, mais dependência de energia, de carvão, que é muito poluente, de petróleo, que queima, que faz outras coisas na indústria, mas que é muito poluente e que não é uma energia renovável, que acaba rápido, tá certo? Então, por isso que a gente tem que refletir sobre isso. O consumo grande de matérias-primas pela indústria produz, daqui a algum tempo, se nós continuarmos com esse modelo de consumismo, com essa sociedade de consumo, né? Produzindo lixo, produzindo mercadoria, trocando de celular o tempo inteiro, isso pode causar um dano enorme, a escassez de recursos. A maioria dos recursos que a gente precisa, das matérias-primas que precisa para se produzir essas mercadorias, não são renováveis. O ciclo de renovação é muito longo. O petróleo, por exemplo, faz material sintético hoje em dia. O petróleo, as reservas do pré-sal da gente, têm 70 anos de validade. É um tempo bom, mas não é a eternidade. Os nossos filhos e os nossos netos vão ficar sem esse recurso. Se a gente cuidar direitinho, dura 70, 100 anos no máximo. O crescimento das cidades acelerou com a industrialização. As paisagens foram muito modificadas do processo de urbanização. O que é a urbanização? O crescimento das cidades. O mundo inteiro. Então, hoje a gente tem uma paisagem urbana dominada pelo concreto. Veja aí na outra lauda, no outro slide. A gente vê exemplos do que acontece nas grandes cidades brasileiras, nas grandes cidades do mundo. China, por exemplo. Locais que formam ilhas de calor por conta da poluição dos automóveis, por conta da concentração de prédios, de asfalto, de edifício. O crescimento vertical da cidade, o crescimento para cima, é muito grande nos países em desenvolvimento, nas cidades que estão crescendo, né? No Brasil isso é muito característico. São Paulo tem inversão térmica por conta da concentração de calor, do calor crescendo e da concentração de poluentes na região. Então esfria o tempo, no tempo frio lá, a gente não consegue nem enxergar direito por conta da inversão térmica, a concentração de gases poluentes perto da nossa atmosfera. Por conta justamente da poluição produzida pelos automóveis. A indústria automobilística precisa produzir carro que não polua tanto, que não use tanto combustível fóssil, né? Aquelas ilhas de calor, temperatura nas grandes cidades é maior, em decorrência da atividade poluidora das fábricas, em decorrência da poluição dos automóveis, em decorrência também da retirada da vegetação, e a vegetação garante um equilíbrio térmico também. Tudo isso em conjunto faz com que haja grandes alterações na paisagem das grandes cidades. A
paisagem das grandes cidades, ela tem sido o tempo inteiro transformada, né? A história também conta a paisagem. A paisagem também conta uma história do lugar. E tem, de vez em quando, uma revisão dos elementos que estão na paisagem, chamada rugosidade, mas isso é para outro encontro. Quero agradecer a todos aqui, vocês, pela aula que a gente teve hoje, sobre as paisagens, o trabalho humano nas paisagens geográficas, a agricultura, o agronegócio, a pecuária, tudo isso que transforma as paisagens, além das próprias forças da natureza. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa ação. Pela aula, continue seguindo os protocolos de segurança, usem máscara, certo? Lavem as mãos sempre, evitem aglomeração, para a gente vencer essa pandemia.